Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo e hoje nós vamos conversar sobre esse livro incrível, Diagnóstico e Destino, publicado pela editora Aimee. Então, gente, como eu estava dizendo para vocês, esse é o livro fantástico do Vittorio Lingiardi. Esse livro é desse italiano maravilhoso, tão necessário. Olha a capa primeiro. Olha que coisa mais linda, ele não tem um formato muito legal e assim, porque é um livrinho. Mas por outro lado, ele cabe dentro da bolsa, carrega consigo, né? Bota em qualquer lugar e leva ele. É um livro muito, mas muito importante e porque muito se falou sobre as doenças e também se falou sobre saúde de um modo geral, mas sobre os diagnósticos e os impactos que isso pode trazer para a nossa vida, não. E é exatamente essa a proposta do livro. Um dia, todos nós vamos receber um diagnóstico e isso vai mudar a nossa vida e vai impactar a nossa vida por um momento ou para sempre. Isso é uma coisa que quase ninguém vai escapar de ter um diagnóstico, né? Algumas pessoas não chegarão a isso, mas por outros motivos. Mas as pessoas que vão vivendo, né, e a saúde ela vai se deteriorando com o tempo e vão aparecendo as complicações, porque como toda máquina, ela vai entrando em exaustão, ela precisa que seja muito bem cuidada, muito bem tratada, mas em algum minuto a gente precisa de um reparo ou a sentença de que essa máquina não vai mais funcionar por muito tempo e que infelizmente ela chegou ao fim da sua capacidade laborativa e aí a gente se despede. Bom, é um livro extremamente sensível e necessário, porque esse diagnóstico ele pode vir ou de um psiquiatra, ou de um médico clínico, ou de um psicólogo. E o Vittorio Lingiardi, ele escreve esse livro de uma forma muito sensível. Se vocês já tiveram esse dia, né, de se deparar com esse momento em que o profissional vai lhe dar um diagnóstico, você sabe exatamente o que eu estou falando. Como é importante a gente estar preparado para esse momento de um contato real e talvez assim muito próximo da finitude. Por outro lado, os médicos, os psicólogos, né, os médicos psiquiatras que eles vão dar o diagnóstico, eles precisam ter essa sensibilidade para lidar com o ser humano que vai receber. E eu acho que esse livro ele é muito fundamental para todo mundo da área da saúde que em algum momento vai atribuir um diagnóstico a alguém. Como psicóloga, eu já dei alguns diagnósticos e eu fiz até um curso no Albert Einstein há um tempo, que é a comunicação de más notícias, porque nem sempre o diagnóstico ele é um diagnóstico bom, né? Às vezes ele é um diagnóstico suportável e às vezes não. A comunicação de uma notícia que a pessoa não espera, ela precisa ser dada com muita sensibilidade, com muita humanidade, inclusive porque esses profissionais de saúde também receberão seus diagnósticos. Então é preciso que eles sintam o peso daquele momento em que eles estão transmitindo alguma coisa que a pessoa não quer ouvir. E eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma avaliação por fim e eu fui conversar com um paciente que ele tinha sinais importantes de uma depressão e que eu tinha alguma dúvida se aquilo não era uma distimia, aquela tristeza que persiste, né? A distimia ela não tem um evento. Então a distimia ela é aquela tristeza que é sempre, né? Aquela pessoa que você diz assim, bom dia, só se for para você. Né? Então é o ó vida, ó azar, ó mês, ó ano.
Então tá sempre tristinho. E só que a pessoa vinha assim com um comportamento distímico, eu observava todos aqueles sintomas, só que ela teve um evento e eu falei, não, ela está desenvolvendo realmente um quadro de depressão. E aí eu conversei com essa pessoa, né? E foi antes de fazer o curso de comunicação de más notícias, que inclusive eu fui fazer por causa dela. Porque quando eu disse assim, olha, eu vou encaminhar você para um psiquiatra, porque talvez você precise de um suporte farmacológico para esse momento, uma medicação para auxiliar a gente nesse processo terapêutico. E aí essa pessoa virou para mim e falou assim, sabe, eu sempre tive medo desse momento. Isso que você está me falando, eu tentei não ouvir de mim durante todos os dias da minha vida. Mas eu sabia que em algum momento alguém chegaria para mim e diria: você tem depressão. E nesse dia eu tenho certeza que eu sentiria meu mundo desabar, porque o meu avô se matou por depressão e o meu tio tirou a vida também deprimido. Então eu tenho essa história familiar e eu tenho medo que eu seja o próximo. E sabendo que eu sou uma pessoa depressiva, eu sei o que isso acarretou para tantas pessoas da minha família e que a minha tendência seria essa também. Então eu sempre tive medo de ouvir isso e agora você está me trazendo o meu maior medo, esse diagnóstico de que eu tenho um quadro depressivo, né? Eu estou muito depressivo. E eu parei ali, eu falei, gente, o impacto disso que eu estou dizendo para essa pessoa, né? O que isso vai trazer para a vida dela. E aí, imediatamente, eu disse para ela, para essa pessoa, né? Eu falei assim, mas você não está sozinho na sua jornada, né? Além de muitos depressivos, você tem condições de se tratar e você está num caminho de tratamento e nós vamos enfrentar juntos isso. Você não está sozinho de forma nenhuma e talvez seja isso que tenha faltado para o seu avô e para o seu tio. Alguém que realmente esteja ao lado para ajudar nessa caminhada. E ele falou assim, não, eu espero ter essa força, mas eu não estava preparado para ouvir. E aí eu falei, bom, como é que eu poderia ter dado essa notícia de uma maneira diferente, né? Tão impactante. E aí eu fui fazer esse curso de comunicação de más notícias. O diagnóstico, ele pode selar um destino, mas ele pode também não ser o destino da pessoa, né? E assim, a ciência está aí para a gente contrariar, o ser humano está para contrariar a ciência e fazer mudanças e reagir diferente. Eu tenho um cunhado que há 5 anos exatamente ele tem um tumor cerebral e que a minha irmã que mora nos Estados Unidos, que ela é neurologista, ela disse que lá nos Estados Unidos, quando eles dão esse diagnóstico da doença, imediatamente eles já dão um atestado de óbito, porque é um tumor que ele se modifica muito, ele é muito difícil de ser tratado, ele é muito resistente, ele é muito agressivo. E o meu cunhado, há 5 anos que ele vem surpreendendo todo mundo com a sua força. O tumor está estável, ele vem fazendo tratamento, ele sofre muito com o tratamento, obviamente, minha irmã, os filhos dele, aquela coisa toda. Mas eles estão, e eu conheço outras pessoas que tiveram o mesmo diagnóstico que ele, já sucumbiram à doença, já partiram, né? Pessoas assim que com 1 ano, 5 meses do diagnóstico, 2 anos, e ele há 5 anos ele vem resistindo. Então, o meu cunhado, Amilson Said, e aqui é minha homenagem a ele, toda a sua força, ele me faz acreditar que nós somos instrumentos, né? E é isso que, principalmente, que o Vitório conta pra gente nesse livro, né? Nós somos portadores dessas notícias, nós somos instrumentos para investigar, sentenciar, comunicar, mas a gente também pode se surpreender. E eu acho que a grande surpresa da vida é exatamente o viver. Qual a certeza que nós temos nessa vida, de que a nossa vida um dia vai acabar, de que forma ela vai acabar e de que forma a gente vai lidar com isso, isso é no caminhar. E aí eu remeto a Cora Coralina, né?
o caminhar se faz caminhando. Então, esse aqui é um livro cheio de citações, cheios de exemplos incríveis, uma abordagem muito sensível, muito humana, muito necessária. Todo profissional de saúde precisa ler esse livro e se deparar com esse conteúdo, quanto é importante a gente saber transmitir e ser aquela pessoa que está ali sensível ao que está recebendo, aquele diagnóstico que está selando a vida dele, que vai impactar para aquele momento ou para sempre. Então, eu só peço que as pessoas que desçam dos seus pedestais de arrogância, de dono de saber, e abrace todas essas pessoas com quem eles têm essa oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, comunicando um novo caminhar, um novo enfrentamento, uma necessidade de mudança. Então, essa medicina que se mostra hoje tão mercantilista, a medicina nunca foi, né, um campo só de cura, ela sempre foi mercantilista, a medicina sempre foi uma profissão vista como elite, né? Mas hoje a gente está observando a deteriorização disso através dos novos profissionais de saúde que não abraçam mais a medicina ou a psicologia ou a psiquiatria, que é uma especialidade da medicina, por amor só à profissão. A gente ainda vê esses profissionais muito sérios, mas a gente vê muito profissional de saúde sem essa sensibilidade, sem essa empatia, sem essa amorosidade tão necessária para conduzir uma coisa tão importante da vida, que é a cura, o acolhimento, o tratamento e o estar ao lado na hora em que a vida cessa, na hora que a vida acaba. Eu tive, na doença do meu pai, pessoas maravilhosas que nos abraçaram, que diagnosticaram, que conduziram muito bem esse processo, que abraçaram a família de uma maneira espetacular e que nós soubemos, né, nós pudemos sentir na época a diferença que é você ser bem acolhido e você ser jogado à sua sorte, né, em frente à dificuldade. Então, como foi importante para a gente ter esse acolhimento no momento, pessoas tão maravilhosas. Eu me lembro que no dia que meu pai foi sedado, né, que ele tomou primeira dosezinha de morfina que deu aquele conforto para ele, mas que depois ele ia tomar a dose que ia deixar ele em coma, o médico veio e ficou conversando comigo. Eu me lembro do médico passando a mão assim nas minhas costas, tipo assim, você tá os últimos momentos de lucidez do seu pai. E ele passava a mão assim, e aí meu pai começou a querer dormir para descansar. Eu falei, pai, a mamãe tá chegando aqui, eu vou ali com o Dr. Hudson e eu já volto para falar com você. Aí ele foi, me abraçou e falou assim, olha, eu tô deixando o plantão, mas se você precisar de mim, tá aqui. E se quiser também tomar um café, a gente pode descer e tomar um café e conversar mais um pouquinho. Eu falei, eu quero. E aí tava chegando a doutora Suzana, e aí ela falou assim, já sei onde vocês estão indo, tomar café, né? Eu falei, Ela falou assim, pois eu também quero ir. E ela foi. E foram os dois que me consolaram naquele momento. Né, eles conversaram comigo, me colocaram, me trouxeram para aquela realidade. Como foi importante isso, como é bom a medicina humana, gente. Como é importante as pessoas que têm essa função exercer com humanidade e empatia. E é tudo isso que eu peço, porque como ser humano, eu já disse para vocês que é uma coisa que eu não gosto, é da palavra dignidade. Porque quem inventou a palavra dignidade foi o homem. Então é uma condição sine qua non para a existência. Um homem não pode pedir dignidade a um outro homem. Um ser humano não pode exigir aquilo que é condição fundamental para a sua existência de um outro ser humano que entende tão bem o que é a dignidade. É um direito que todos devemos ter, sem exceção. Então é isso, gente. Por hoje é só. Eu indico esse livro incrível, maravilhoso e necessário se você é um profissional de saúde ou se você
é um ser vivente e um dia vai se deparar com o seu diagnóstico, tá bom? Eu espero que você comente aqui comigo se você conhece, se você já leu. E olha que capa linda, maravilhosa, eu adorei. Gente, um beijo, fique bem.